Sem exercício 3, ó. Um carro percorre 500 quilômetros em um período de 10 horas. Sabendo desses dados, determine. Aí tá aí a pergunta A, né? A sua velocidade média. Pergunta B. Quanto tempo ele levaria para percorrer os 500 quilômetros se estivesse com a velocidade de 80 km por hora? E pergunta C. Quantos quilômetros ele andaria a 80 km por hora no período de 10 horas? Então observem que esse exercício 3 ele tem 3 perguntas. Pergunta A, velocidade média. Pergunta B, perguntando aí quanto tempo, né? E pergunta C, perguntando qual é o espaço. Então, para resolver o exercício 3, pessoal, será necessário utilizar fórmulas de física que vocês viram bem no começo do ano, né? Eu lembro que eu passei essas 3 fórmulas na lousa. A minha primeira pergunta é a seguinte: 8º ano. Alguém tem aí a anotação dessas 3 fórmulas? Calcular velocidade média, calcular espaço e calcular tempo? Velocidade média. Como você mesmo mencionou aí, você achou espaço dividido por tempo. Então, é essa fórmula que vai usar na questão A. A questão B é a fórmula como está perguntando aqui, ó. Questão B, quanto tempo ele levaria? Então, é a fórmula para calcular o tempo. Porque você já tem o espaço e já tem a velocidade média. Qual é a fórmula para calcular o tempo? Espaço dividido pela velocidade média. Isso, essa fórmula mesmo. E na pergunta C, quantos quilômetros? Então está perguntando o espaço. E qual é a fórmula para calcular espaço? É velocidade média vezes... Isso, vezes o tempo. Isso aí, turma. São essas 3 fórmulas que vocês irão utilizar para poder resolver o exercício 3 aí. Então, essas 3 fórmulas de física. Pergunta A, B e C, velocidade média, tempo e espaço. Usem essas fórmulas. Quem não tinha, eu acredito que ouviu aí no áudio, mas além disso eu vou escrever também aqui no campo de mensagens, tá? As 3 velocidades, as 3 fórmulas. E aí com essas fórmulas vocês vão resolvendo o exercício 3. Quem já achou elas, quem já tem, já vai resolvendo, né? Quem não tem as fórmulas, eu vou escrever aqui no chat para vocês resolverem aí o exercício 3, tá?